Olá malta, bem-vindos a mais um episódio do DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro em português e com a boa disposição desta equipa de 3 amigos muito apaixonados pelos jogos de tabuleiro, muito faladores e que gostam muito de ser a vossa companhia nestas conversas muito divertidas. O meu nome é Marco Silva e tenho o enorme prazer de estar a gravar mais um episódio com os meus bons amigos Miguel Lourenço. Olá Miguel. Olá Marco. Olá pessoal. Viva Miguel, viva. E olá Bruno, viva. Bruno Maciel. Olá Marco, olá pessoal. Viva, viva Bruno. Antes de começarmos o episódio de hoje, queríamos deixar um enorme abraço ao Alexandre, ao Alex, à Ana, à Liliana e ao André Silva. E um enorme obrigado, em particular, ao André pelo feedback que nos deixou no nosso grupo de WhatsApp. É fantástico saber que vocês estão desse lado a ouvir-nos e receber estas mensagens. Por isso, se vocês também nos estão a ouvir, deixem-nos também mensagens. Nós adoramos receber este feedback de volta. E à família do André Silva, um grande abraço. Grande abraço. Obrigado. Hoje temos um episódio muito divertido para todos vocês. É verdade, vamos pegar num tópico bem polémico. Vamos falar hoje daquelas batotas que não são batotas, daquelas vezes que sentimos que sabemos mais do que o criador do jogo ou simplesmente nem entendemos muito bem o que eram as regras e inventamos um pouco e depois ficou assim, não é? A partir de agora. Estamos a falar, claro, das regras caseiras e adaptadas que muitas vezes vamos inventando, não é? Por isso, apertem os cintos e sim, especialmente se estão a ouvir-nos no carro, isso dá multa e esse dinheiro é muito mais bem empregue a comprar jogos, por isso apertem mesmo os cintos. Mas bora lá começar com a nossa conversa de hoje. E não vejo melhor forma de começar se não com uma ronda de confessionário, malta. Vamos lá começar por partilhar com os nossos ouvintes se já inventamos alguma regra que achamos que o jogo precisava de uma ajudinha e em que jogo é que nós fizemos. Não sei se alguém que se quer voluntariar para começar, senão eu passo já aqui a palavra se calhar ao Miguel para partilhar então. Então, começaste, já inventaste assim alguma regra em algum jogo que precisava assim de uma mãozita? Força, Tive Miguel. on the spot. Viram o confessionário aqui a funcionar? Como é que eu hei de dizer? Bom, agora que temos o modo confessionário ligado, eu posso confessar de facto que às vezes há jogos que precisam de uma mãozinha. Mas eu sou a pessoa que gosta de seguir os jogos pelas regras, etc. por aí fora. Isso aí, sem dúvida nenhuma. É seguro, Miguel. É seguro. É o confessionário, é seguro. Principalmente porque alguém pensou nelas muito mais tempo do que eu ou do que qualquer pessoa que depois já se lembrou. Pá, isto não faz sentido nenhum, eu vou mas a inventar aqui uma cena. Dito isto, já alterei ali umas coisinhas que, pá, aquilo não me fazia, ou não me fazia sentido, ou então, sinceramente, não estava para ali virado e não era aquilo que... Não era isto. E então eu posso-vos dar aqui um exemplo do jogo que acho que muita gente conhece, que é o Seventh Continent, que eu comprei o jogo porque tinha visto que era um jogo de exploração e tal, daqueles sandbox open world que a gente pode fazer o que quiser e tal, e não sei o quê. E eu gosto desse tipo de jogos, de exploração, sandbox, olha, podes ir para onde quiseres e tal, não há problema nenhum, não sei o que mais. Só que depois, o jogo tornou-se muito menos de exploração, mas muito mais de sobrevivência do que propriamente de exploração. E o problema de passar a ser um jogo de sobrevivência é que tu passas a ter um deck de energia que quando aquilo acaba, perdeste. Pronto. Começa do início. E começa tudo do início. Então boa essa parte do jogo. Acho que já falámos disso no episódio dos sistemas de save, se não me engano. Tem um sistema de save fantástico, mas tu investiste ali 5 ou 6 horas, aquilo é uma maldição, não é? E aquilo é suposto aquilo tu andares e tal, e ires descobrindo coisas e tal, não sei o quê. Só que, ao princípio, tu não sabes para onde é que vais, portanto é muito fácil tu morreres passado 1 hora. E tu dizes, ok, então para ali não vou. Então, para onde é que eu vou? Ok, depois já não vais por ali, já vais pelo outro lado, porque já exploraste aquele bocadinho e tal. Só que, às tantas, tu ficas... Eu já gastei 4 horas. E agora morri outra vez. Esqueçam lá isso, não acontece, não vai acontecer. A sorte é que eu, o Seventh Continent, eu jogo a solo e, portanto, há aqui uma vantagem que é ninguém se chateia comigo por eu fazer isto.
não é? E portanto, sou só eu a chatear-me comigo próprio ou com o jogo. E aí há uma grande vantagem, que é, se ninguém se chateia comigo, então está ótimo, então fantástico. Eu faço do Seventh Continent o meu jogo de exploração. Quantas vezes morri, não interessa, não é isso, ninguém está a contar. Ninguém está a contar, mas eu vou explorar isto conforme eu me apetecer, ok? Pronto. O leque acaba, baralha-se outra vez. Acaba quando descobris a maldição, quando chegares ao fim da missão, o que seja, mas torna-se o stress da sobrevivência, o stress de agora tenho que arranjar comida, agora tenho que não sei o quê, agora tenho que não sei o que mais. Esquece. Acabou, vamos desligar essa parte, ok? Eu fiz ali um turn off àquilo, tá? Fiquei só com a parte que eu gosto, que é a parte da exploração. Eu sei, o jogo fica muito mais fácil e muito mais levezinho e tal, sim. Mas volto a dizer, eu jogo aquilo a solo. Sou só eu a chatear-me comigo. E eu não me chateio comigo. Portanto, está tudo bem. É uma atenuante. Parece-me justo. É uma variante, não é? Assim, do jogo para solo. Muito bem, muito bem. Uma boa partilha. Bruno, passo-te a palavra a ti. Então, e do teu lado, confessa lá aqui no confessionário. Eu não quero que ninguém fique chateado comigo, ok? Porque eu vou já começar a dizer que isso é coisa que eu não faço. No entanto, por isso é que eu já vou começar assim. No entanto, eu não julgo quem o faz, ok? Porque quando se compra um jogo... Obrigado, Bruno. Obrigado. Okay. Eu não estava a mandar uma indireta para ti, mas poderá haver gente que está a ouvir e olha-me este aqui a dizer que não faz, como se nós fôssemos menos pessoas por causa disso, é? Não, vamos lá ver uma coisa. Quando nós compramos um jogo, ele deixa de pertencer à loja, à editora, passa a ser nosso. E a partir desse momento nós fazemos aquilo que quisermos com ele. Okay? E o jogo é suposto ser para se divertir e, portanto, se houver uma forma de vocês se divertirem alterando uma regra aqui ou jogando da forma como vocês quiserem, ótimo, o jogo é vosso e é para isso que eles servem. No entanto, eu acho que já estou num estado de hobby. Se calhar há uns anos atrás eu não poderia dizer isto, mas acho que agora que sou daquelas pessoas que diariamente vê coisas sobre o hobby, que neste momento já tenta criar jogos, que já sabe pelo menos alguma coisa sobre jogos. Eu acredito que um jogo hoje em dia é testado. Acho que o designer faz as coisas de uma forma por alguma razão e a editora depois ainda trabalha melhor o jogo, e eu acredito que as coisas quando saem para cá podemos não concordar com elas, mas saem por alguma razão. E por isso mesmo eu evito a todo o custo criar regras que às vezes eu até próprio digo assim, mas porquê é que isto não foi feito assim ou assado? Mas não sei se é por teimosia, eu evito andar aqui a inventar regras, por muito tentador que seja. Não quer dizer que eu não jogo mal a alguns jogos, porque isso é o pão nosso de cada dia. É alguém novo jogar comigo um jogo que eu estou farto de jogar e diz-me assim, mas... calma lá, isto não se joga assim? E eu digo assim, como assim? Não se joga assim? Eu jogo assim há 3 ou 4 anos este jogo. E depois vão-me mostrar as regras e, ups, pois é, eu sou aquela pessoa que nem lê muito livro de regras e tens toda a razão. Tens toda a razão. E a partir Porque de agora alguém jogo... vê os vídeos, não é? Porque alguém vê os vídeos. Verdade. Pois é. Verdade. E sim, mas isso eu acho que é uma coisa diferente, que é a ignorância, não é eu saber que estou a alterar uma regra propositadamente. Sim. Portanto, jogo mal alguns jogos, mas são coisas que acontecem mais por desconhecimento do que de forma propositada. Portanto, olha, não julgo ninguém, façam aquilo que quiserem com os jogos. Se vos diverte, ótimo. Mas sim, eu sou aquela pessoa que não inventa regras. E agora, encaixe quem quiser encaixar. Mas eu vou ser sincero contigo, Bruno. Eu sou como tu. O livro de regras tem um propósito e já podemos nos debruçar exatamente no que tu disseste, que é isto foi criado desta forma por alguma razão. E eu até vou, se calhar, lançar a primeira a chegar aqui no confessionário sobre isso, mas antes vou também, eu próprio, responder à pergunta que lancei. E sim, já criei regras. Há 2 jogos em particular, podia falar de muitos, mas há 2 em particular onde é essencial, e acho que há muita gente que concorda comigo. Um deles é no Dark Souls. Até vou já dar à chega para a discussão, que é, o Dark Souls em particular tem um propósito de um conjunto de regras para fazer grinding, para tornar o jogo muito parecido com o que é o jogo digital. Contudo, quando estás a jogar aquilo digitalmente, pronto, aquilo dá-te um gozo diferente de estares a fazer aquilo analogicamente, vamos dizer assim. No tabuleiro, o grinding é horrível, é só doloroso. Não tens o sentido de realização nenhuma quando conseguiste chegar ao fim do grinding. Estás a fazer aquilo só por fazer. Ou no outro ainda tens a perícia de estares a acertar nas teclas, e vais treinando e ganhaste skill a fazer grinding e depois, pronto, melhoraste. Tu, como jogador, ficaste melhor. Ali, não.
Tu não ganhaste nada com aquilo, pessoalmente, psicologicamente, mentalmente, até perdeste. Eu acho que perdes um bocado o intelecto a fazer aquilo. Por isso, não há razão nenhuma a não ser, isto é muito parecido com o que tinha no jogo. É verdade. É verdade, tu sofres no jogo com isso e isso faz parte da experiência do jogo digital. Não devia fazer parte da experiência do jogo de tabuleiro. E por isso é que há regras caseiras que resolveram o problema do grinding, que eu acho até bastante interessantes, e que tornam o jogo muito interessante, porque a parte que eu mais gosto do jogo é a batalha com o boss. Mas para chegares lá e para teres alguma hipótese, tens que fazer todo um grinding para chegar ali. Não é simplesmente, olha, então vamos fazer uma batalha interessante, porque não tens hipóteses. Tiveste que fazer o grinding. Então há assim, umas regras para acelerares o grinding e focaste na parte gira do jogo. O jogo acho que não perde nada com isso, muito pelo contrário, só ganha. E sim, havia um propósito para fazer isso. E acho que podemos exatamente falar sobre esse ponto, que é, quando o propósito do criador é fiel ao tema ou fiel a qualquer coisa que depois na realidade faz perder a experiência do jogo, será que aí já temos justificação para criar? Ou quando é que, e Bruno, vou começar mesmo por ti, que tu lançaste o tema, Claro. quando é que é aceite que, isto aqui é, o criador criou isto, eu até percebo, se calhar, ou então não percebo, mas simplesmente acho que a minha experiência está pior por causa disso. Quando é que isto faz sentido? Pronto, eu acho que fará sentido sempre que a experiência for pior do que aquela que vocês conseguem extrair caso mudem a regra. Portanto, voltando outra vez ao tema que eu pus ao início, o jogo é nosso, a partir desse momento nós fazemos aquilo que quisermos com ele e é aceitável, apesar de eu não concordar muito com esse tipo de atitude, mas pronto, é o que é. Agora, falando assim de uma forma mais específica, o Miguel há bocado falou sobre jogar a solo. Jogar a solo é uma experiência só tua. Tu não estás a interferir com ninguém. Provavelmente ninguém vai saber se tu jogaste bem ou jogaste mal. É uma coisa só tua. Portanto, eu acho que aí é mais do que aceitável tu próprio criares as tuas regras, se achares que as deves criar, até às vezes porque tu sentes que o jogo é demasiado fácil e queres torná-lo mais difícil, mais desafiante, porque às vezes o jogo pode realmente não te dar aquela experiência que tu achas que poderia dar e tu mudas aqui uma coisa ou lá e de repente o jogo torna-se mais interessante, mas o mesmo jogo jogado com mais alguém, na minha opinião, aí já teríamos que voltar à base. O jogo tem estas regras. Ok, foi muito giro quando eu fiz esta regra, etc. Então, mas agora vamos jogar com as regras a sério, porque agora estou a jogar com outras pessoas. Mas se fizermos dessa forma e se for divertido para as 2 ou 3, 4 pessoas, seja lá quem for, é aceitável na mesma. Portanto, quando eu disse que não julgava, eu continuo a dizer, eu não julgo mesmo. Cada um faz aquilo que quiser, mas só não o faço mesmo. Eu acho que é mais porque existe um propósito para as regras existirem. Mas, agora, também falando nisso, quantas vezes uma regra é mudada depois do jogo já ter sido editado e depois é criado quase como um patch ou uma errata em que diz variante oficial. Mas é uma variante oficial que já foi criada depois do jogo ter sido editado porque alguém se queixou, alguém foi para os fóruns e queixou-se disto e daquilo e até apresentou uma solução. E é o próprio, às vezes, o autor que chega lá e diz: isso parece uma boa ideia. E depois, passados uns tempos, a editora edita ou publica essa variante como uma variante oficial. Portanto, muitas vezes, por muito teste que exista, eu acho que as próprias editoras sentem, ok, nós se calhar podíamos ter feito um melhor trabalho nos testes, porque se isto agora é uma variante oficial, significa que nós poderíamos ter trabalhado um bocadinho mais neste aspecto. Portanto, olha, acho que respondi à tua pergunta, não sei qual é, que é a vossa opinião. Muito político hoje, o Bruno para Epá, presidente, claramente. Hoje estás muito político. Mas queres polémica? Queres polémica? Não. Estou a achar que, pronto, estou a sentir que vou ter que votar em ti, por isso, nas próximas eleições, não sei, mas... Estou a contar com o teu voto. Exatamente. Não, mas percebo o teu ponto. E resumindo aqui, também tentando rematar isso antes de passar para o Miguel, na tua opinião, desde que jogues sozinho, só feres a ti, mas se jogares com mais pessoas, achas que devias seguir o que o criador pensou para o jogo, ou pelo menos o que ele pensou mesmo que depois tornou oficial? Se não, caso contrário, achas que é injusto para os outros. Mas eu deixo-te aqui só uma pequena achega, que é: será que, se todos concordarem com a regra a priori, se na realidade então, afinal, não é aceite? Mas deixo para ti, para tu pensares um bocadinho, passo ali a palavra ao Miguel, para ele também partilhar e contrabalançar aqui, se calhar, o que é que ele acha que é aceitável. Falaste muito no solo, mas não falamos ainda, ou pelo menos não partilhaste o que é que tu achas quando estás a jogar com mais pessoas. O que é que faz com que, para ti,
pá, devíamos mudar isto. Pá, esse tipo de situações, para quem está em casa, merecia uma regra caseira. O que faz sentido mudar, nesses casos em que estamos a jogar com mais pessoas, são coisinhas pequeninas, eventualmente, desde que não interfiram com o jogo. Por exemplo, há jogos em que vais buscar uma carta no início do teu turno. Se não interferir com o jogo, tu ires buscar uma carta no final do teu turno em vez de ser no início, não é? Mas isso é uma regra que não ganhas nem perdes, no fundo, não é? Não, ganhas, porque se tu fores buscar a carta no final do teu turno, tu ficas à espera do turno dos outros, tu tens o turno dos outros para Já pensar, percebi. percebes? Certo. Para pensar no que é que vais fazer, percebi. percebes? Isto é uma forma também de conseguires acelerar o Um jogo. acelerador. Enquanto que ok. se tu... agora sou eu a jogar, vou tirar uma carta e agora vou pensar no que é que vou fazer. Se aquele baralho não for mudado, ou se toda a gente estiver de acordo, olha, isto era suposto ser assim, mas se quiserem a gente troca, porque epá, as cartas na prática elas estão baralhadas e ninguém sabe muito bem o que é que vai sair, não é? A menos que, imagina que o jogo acaba quando alguém vai buscar uma carta e já não há. Aí não, percebes? Aí já é uma condição de final do jogo, aí é diferente. Mas se for daqueles baralhos que tens 80 cartas, tens uma pilha de descarte, quando chegas ao fim baralhas de novo e tal, e não sei o quê, aí é mais ou menos transparente quase, não é? Ok, eu ir buscar uma carta no final do meu turno ou no início do próximo, ok, a gente combina, no final toda a gente vai buscar uma, fica ali com o tempo até chegar à minha vez outra vez, e eu quando chegar à minha vez eu já sei o que é que vou fazer e escusamos todos, não é? De estar a perder tempo e o jogo acelera. Sim, eu entendo o que o Miguel está a dizer eu acho que agora até a maioria dos jogos que têm esse tipo de mecânica tu vais buscar no fim, porque faz todo o sentido tu teres tempo a pensar e depois quando chega a tua vez tu jogas de forma mais rápida e não fazes os outros esperar. Mas eu acredito que, lá está, se realmente isso tem uma razão, o facto de tu ires buscar no início e não no fim, poderá ser para que a tua reação seja mais estática e não tão pensada, se calhar é algo de surpresa, tu vais buscar e tens que reagir no momento. Não sei, estou a dizer, estou a pôr na cabeça de um designer, porque antes ou depois, se calhar é mesmo algo que é propositado, ou se calhar não, mas como eu te digo, é como tu dizes, eu acho que não faz assim tanta diferença, ou pelo menos na maioria dos jogos, acho que não faz tanta diferença e se calhar até faz na rapidez do jogo, facilitando. Sim. Claro. Claro. Não, porque esse ponto do mas o designer pensou assim. Perfeito, ok, fantástico. Para ser uma coisa mais imediata e para não estar ali tanto tempo a pensar, não sei o quê. Mas é que, na prática, depois o que acontece é que se eu for buscar uma carta no meu turno, eu também posso demorar ali 2 minutos, 3 minutos a pensar no que é que vou fazer. Exatamente. Certo que depois já tenho a pressão dos outros a dizer então pá, joga lá, então, não sei quem é. Certo, mas se depois toda a gente estiver nisto, um turno demora um quarto de hora. Quer dizer, não é? Portanto, não é... Se isso ajuda à fluidez do jogo, por que não? Acaba por ser mais ou menos igual. Eu estava a pensar, e realmente, eu acho que essa aí nem estava a considerar como uma regra caseira, mas há vários jogos onde eu jogo um pouco e imponho o ritmo também. Nas regras adicionais, de vez em quando coloco. Não é bem regras, isto não é bem uma regra, é mais um facilitismo. Disse, olha, eu já vou buscar isto, já neste turno, tipo, uma jogada em que eu consigo fazer 2 turnos num, sendo que o segundo turno não afetava nenhum jogador. Por isso, olha, ninguém vai fazer isto, então olha, eu faço já isto, que vou ter que pensar um bocado e já vou buscar estas cartas para ficar a pensar, por isso vocês saltem o meu turno que eu já o joguei adiantado. Já cheguei a fazer isto e aceito que a pessoa, que a malta faça. Se realmente não interfere, tipo, ninguém vai aqui neste turno, não. Então olha, eu vou fazer a minha jogada e já deixo, a minha próxima é ir aqui, como vocês não vão, eu sou o primeiro jogador, vocês joguem 2 turnos e eu assim fico a olhar para estas coisas, vai demorar um bocado, vou receber 5 tiles ou o quê, tenho que escolher 2 para descartar, deixem-me ler esta porcaria. Aceito. E eu faço, por isso eu não posso também ser muito hipócrita, não é? E dizer, eu se for eu, tudo bem, mas vocês não, que eu quero controlar, eu quero ver isso tudo a correr direitinho. Mas olha, por exemplo, se tu fizeres isto de forma que tu vais buscar no início do turno, obriga-te a ti a veres o que os outros estão a fazer. Pode tornar o jogo mais interativo. Quando tu tens as coisas na mão e os outros estão a fazer coisas e tu estás a olhar para o teu jogo e não estás a ver o que é que está a acontecer. E quando chega a tua vez de jogar, tu és capaz de isto aconteceu, ok. O que é que se passou aqui? Afinal, vou ter que pensar mais um bocadinho. O que é que se passou aqui? Também há isso. Aceito e já me aconteceu disso de dizer, ei malta, desculpem lá, mas onde é que vocês jogaram? É que tipo, não consegui ver. E é um bocado
assim, é um bocado insultoso para quem estava a jogar e dizer assim, pois, estás bem aqui a tentar a tua cena, já a jogar sozinho e não sei o quê. É verdade, é verdade. Mas por outro lado, há jogos que ficam um bocado Claro longos que e sim, que isto sim. também ajuda de vez em quando a acelerar o jogo. Eu sou um bocado anti-AP, por isso também tenho esta... Exato. Eu tenho ainda um bocado confio. essa... Acho que estamos os três do Estamos mesmo os barco três, aí. estamos os três. Mas nunca tinha pensado nisso como uma regra adaptada, porque nunca vi isso como uma regra, mas é verdade. Sim. Excelente. Sim, é uma regra adaptada. Não foste tu a criar Concordo. uma regra, mas foste tu a adaptar aquela porque, na tua opinião, aquilo pode não fazer tanto Melhora. sentido e enfim, não é? É só E melhora a experiência. melhorar ali um Melhora a bocadinho, experiência. exatamente. Está alinhadíssimo com a nossa tese aqui. Desde que toda a gente esteja de acordo. Claro, exato, certo. E isso é importante, Porque senão alguém vai ler o livro, alguém vai ver um vídeo e vai dizer mas olha que isto é no fim, não é no início. Ou é no início e não é Olha, no tu fim. jogaste com um rules Certo. lawyer, assim. Isso por acaso era uma boa experiência social. A malta que Ou não. para o meu grupo de jogo fica aqui. O Bruno não me colocou no saco dos rules lawyers. É porque eles dizem que eu sou o rules lawyer Ok. do jogo. E se tu não me puseste nesse saco, eu só quero... Estou a sentir aqui este calor deste momento onde já não... Estou aqui muito amor aqui a acontecer neste podcast. Estou a gostar muito. É só hoje. Eu sei, é só hoje. Olha, mas falando então desta questão da adaptação pela simplificação, que é um bocado, estamos a simplificar o turno para acelerar, mas há outras razões que acho que é engraçado, e se calhar os nossos ouvintes que têm filhos e que jogam em família em casa, que também pode ser interessante, que é, e todos nós já explicamos regras para audiências um bocadinho mais novas, ou até mesmo para famílias, e atenção, não querendo aqui dizer, como dizem os ingleses, é dumb and down, vamos tornar isto um bocadinho mais simples porque as pessoas não conseguem entender. De vez em quando é mesmo um jogo de entrada que se calhar é um bocadinho mais complexo, porque queremos jogar todos, ou até mesmo porque temos ali uma criança que também quer experimentar o jogo, simplificar um pouco as regras para que a experiência para ela seja boa. Vocês já fizeram, não sei, passando Bruno, agora pela ótica positiva, que sei que também tens essa missão, de vez em quando, de tornar alguns jogos divertidos para uma audiência mais nova. Também costumas tentar, de vez em quando, simplificar, ou até mesmo tu próprio a tomares conta de algumas partes do jogo para que a coisa seja facível. Força. Agora eu estava a achar piada aquilo que estavas a dizer, porque eu já pus miúdas de 12, 13 anos a jogar Concórdia, não é? E agora estava a pensar nisso, e quando eu disse que eu não faço aquele tipo de invenções nas regras, eu agora estou-me a lembrar que há uma carta que é o Prefectus Magnum. Máximos, exatamente, é isso. Máximos. Que é uma carta que permite duplicar um bónus. Pronto, aqui não interessa o que é que ela faz, mas dá um bónus que para mim é só uma regra que só complica um bocadinho mais, apesar de ser um bónus interessante, mas que para aquele tipo de idades eu achei que não valia a pena jogar com essa carta. Vai fora. E essa carta foi fora. E elas até perceberam o jogo, portanto, quem me tiver a ouvir, eu sei que há pessoas que me estão a ouvir aqui neste momento e que, quando eu disse a palavra concórdia, começaram logo a torcer o nariz. Para essas pessoas, eu gostava de lhes dizer uma coisa que não vou dizer, mas sim, até meninas de 12, 13 anos jogam e gostaram muito do jogo. Agora não vou dizer, só gostaram do jogo porque não puseste essa carta. Não, elas gostaram mesmo do jogo. Portanto, olha, tive essa experiência e não é que o jogo ficasse muito mais complexo, não ficava, mas achei que era desnecessário pôr mais uma camada de complexidade, mais uma coisa que se tinham que lembrar e a coisa acabou por correr bem. Mas só o faço nesse tipo de situações, porque num jogo com pares, diria, com pessoas que estão a jogar comigo normalmente, as pessoas regulares, aí sim, é sempre com as regras normais. Sim, Portanto, tens aí uma experiência que eu posso dizer que sim, já quebrei as regras. Estava difícil, foi preciso ir buscar. Quebraram. Eu, antes de passar a palavra ao Miguel, partilho já também rapidamente que eu próprio, quando explico jogos, de vez em quando, ou tomo conta, e também já fiz isso, tipo, tirar certas cartas, olha, vamos jogar, mas estes objetivos não vão sair, tipo, forçar que certas coisas não saiam, luck of the draw, não é? Eu de vez em quando tiro, não, mas estás a ver aquela coisa que nunca se faz, não é? Quer dizer, baralhas e tiras 3 cartas de objetivos, e depois dizes, não, esta não vai sair, vou pôr mais... Pronto, já fiz isso várias vezes, estar a explicar o jogo e dizer, olha, vamos jogar se calhar estes 3 objetivos pré-determinado para aquele grupo que é mais novo e que se calhar aqueles objetivos mais complicados que têm que jogar uns com os outros e coisas assim, também já os tirei. Mas eu até, a partilha que eu ia fazer até era mais de que, na realidade, quando tu estás a explicar certas regras, mesmo dizes assim, olha, vamos
retirar, tipo, esta contagem de pontos, vocês têm que fazer aqui, deixem estar comigo, que eu vou fazer. Quando vocês precisarem, eu ajudo-vos. E vou ser neutro, ok? Porque senão não vos vou explicar esta parte, é um bocado complicada. E pronto, dá-vos pontos, eu ajudo-vos a fazer a melhor escolha. E pronto, e estou lá eu a ajudar as pessoas, um bocadinho mais novas, todas as pessoas confiam. E uma coisa que eu não faço batota, por isso eu vou lá e ajudo-as mesmo, ajudo as pessoas todas a dizer a melhor escolha. Mas na realidade, cada um devia fazer a sua própria escolha. Estou completamente ao lado das regras, não é? Mas, no final do dia, as pessoas têm uma boa experiência. Isso era essa também a minha partilha, que acho que a missão também, que se calhar tu vais concordar, Bruno, e Miguel de certeza também, que é a missão no final do dia para aquelas pessoas é ter uma boa experiência a jogar, principalmente se calhar a primeira vez que estão a jogar um jogo um bocadinho mais complexo, e convém que aquilo não seja uma coisa horrível, que tinha que fazer imensas contas e não entenderam nada do planeamento, se calhar nem no último turno entenderam como é que conseguiram ganhar, isso fica mal, não é? Por isso acho aí vale a pena mudarmos um bocado as regras para jogarmos em família e em harmonia, não é? No fundo. Mas Miguel, e tu do teu lado também, quando estás a explicar algum jogo a malta que seja mais nova, que seja mesmo crianças, se calhar, numa ótica de simplificação, caso o jogo não seja indicado para aquela propriedade em que aí, em princípio, foi pensado para não ter que ser simplificado. Mas alguns jogos mais complexos, para jogarem todos, o que é que tu sentes que faz sentido ou não fazer? Eu acho que faz sentido, para já, se tivermos famílias a jogar, dar um jogo assim mais familiar, não é? Porque Sim, pronto. claro. Mas imaginem que, de repente, há uma criança de 5, 6 anos que diz que quer jogar com o pai ou com a mãe. Há aquele jogo que é muito fixe e que por acaso era o Concórdia. Como é que vocês fazem isso? Daniel Alexandre deve estar a adorar este episódio. A adorar. Certo. Não, mas eu peguei no Concórdia porque o Bruno já tinha pegado. Não peguei certo. mais nada. Não. Mas pegando nesse exemplo, como é que tu fazes? Não é? Dizes, não, que este não é para ti. Ou então, se calhar vais ter que ultra simplificar aquilo e esquece lá os objetivos daquilo, e esquece lá pontos, e esquece lá não sei o quê. Olha, vamos pôr casinhas aqui, algures, e pronto, e está a andar. E perdeste o jogo. Certo, tudo bem, certo. Mas se calhar, para aquela idade, ok, se calhar a criança pode ficar toda contente porque jogou o jogo do pai ou o jogo da mãe ou assim, e, portanto sente-se ali um bocadinho mais coisa. Sim, percebo. Não dá para simplificar o Through the Ages ao ponto de jogarmos com 8 anos ou 10 anos. Sim, é verdade. Mas, lá está. Mas imagina que há uma criança que quer jogar o Through the Ages porque já viu o pai a jogar ou a mãe a jogar e pronto, e ficam ali muito contentes porque também jogaram o jogo com o pai ou com a mãe, não sei o quê. Foi aquele super... É outro jogo? É outro jogo, o tabuleiro é o mesmo, mas é outro jogo. Nos casos em que são famílias, certo? Nos casos em que são famílias, eu acho que é mais ou menos seguro conseguir explicar os jogos de uma forma que seja fácil para toda a gente perceber. Acho que é mais seguro do que propriamente estar a simplificar algumas coisas. Concordo com a tua abordagem, Marco, também dizer, olha, isto tinha 3 objetivos que eram aleatórios, mas vamos usar estes que são mais simples para vocês perceberem, especialmente quando é o primeiro jogo. Sim, exatamente. Quando é o primeiro jogo, com certeza, olha, isto era suposto ser aleatório, mas vamos jogar com estes, porque para o primeiro jogo é mais fácil perceberem com estes. Depois, se quiserem jogar a seguir, já podem jogar com outros mais aleatórios. E isso aí é fantástico. Mas acho que há aí 2 formas de ver a coisa, não é? Que é as famílias e depois há mesmo as crianças, especialmente aquelas mais pequenininhas e que também querem jogar e que também querem experimentar. Muitas vezes é porque os certos jogos que visualmente são bastante apetecíveis, até mesmo para crianças, ou até mesmo pelos componentes que têm, Sim. e de vez em quando as mecânicas não são ajustadas à idade, no fundo, não é? Isso é normal. E há um ponto que vocês tocaram no início, até foi o Miguel que lançou o ponto, e eu vou fazer aqui dar a volta para trás, porque nós passamos um bocado por alto nisso, e faz todo sentido nós falarmos neste tópico principalmente, que tem a ver com os jogos a solo e com a criação até de regras para os jogos a solo. Para os nossos ouvintes que possam não conhecer, muitas vezes, muitos jogos, agora já não, agora já é mais hábito o próprio jogo base já trazer regras solo, mas no início, eu lembro-me perfeitamente, os primeiros jogos, jogar a solo era uma coisa completamente obscura, prática de magia negra, não é? Que as pessoas só fazem em círculos muito fechados e é preciso ter uma palavra passe para conseguir chegar lá. Mas sozinhos. Era assim que era. Porque estavam sozinhos. É verdade. Mas a realidade é que não havia livros de regras para isso, e muitas das regras eram em sites como o BGG, onde pessoas normais, não o próprio criador do jogo, faziam olha, eu peguei nos componentes desta caixa
e na mecânica base do jogo e olha, fiz isto assim. E está aqui umas regras para jogarem a solo este jogo. De vez em quando até tinha alguns componentes novos e tudo. Para quem possa não conhecer esse mundo mais obscuro, era um bocado assim. Hoje em dia, se calhar, já diz de 1 até N jogadores, não é? Até X jogadores, até 4 ou 5, ou até mais. Mas antigamente era tipo 2, ou de vez em quando 3 a mais jogadores. E essas regras, essa criação, é artesanal, é caseiro, não é? Quer dizer, lá porque está no BGG um PDF que a gente pode fazer download com as regras para solo. Para vocês, isso é uma regra caseira e adaptada ou não? Quando não existe nenhuma oficial. Não sei, Miguel, tu lançaste o ponto, diz-me tu, o que é que tu achas? É caseiro? Mas não foste tu não foi em tua casa, ok? É caseiro, mas não é da tua casa, tens que importar, não é? Se o criador não foi lá, o criador ou a editora não foram lá dar o selo de qualidade e dizer, olha, sim senhor, então, com certeza, para mim é uma regra caseira ou são regras caseiras. O que não quer dizer que não sejam boas e várias vezes, especialmente os modos solo, mas ainda assim há outros, que aquilo está bem pensado e está bem estruturado e faz sentido. E, portanto, lá por ter sido alguém a fazer porque alguém se lembrou, isso é uma coisa interessante que é as pessoas quando põem esse tipo de coisas no BGG, ou quando fazem isso, as pessoas não fazem a dizer, olha, eu lembrei-me disto, tomem lá. Quando alguém faz isso, pode pôr a dizer, olha, eu pensei nisto, pensei num modo solo para este jogo, que não existe, o oficial, a editora não pensou nisto, o mínimo é 2, tudo bem. Eu pensei num modo solo, está aqui, dê-me feedback. E muitas vezes isto acontece, que é dê-me feedback. Outras pessoas depois vão lá, experimentam o modo solo e depois dão feedback e comentam, etc. por aí fora. E muitas vezes aquilo vai. E tem várias versões até chegar a uma versão em que aquilo diz, olha, fixe, está estável, pronto. E portanto acaba por haver também ali aquela interação entre os próprios utilizadores, entre a própria comunidade, e isso é muito fixe também. Mas continua a ser caseiro. Olha, e sim, o Bruno deve ter agora uma grande ideia sobre isto. Jogos a solo e com regras caseiras. Já percebemos que isto aqui é a praia dele. Não sei, Bruno, mas vou-te pôr on the spot. O que é que tu achas? É caseira ou não é caseira? Vocês estão a falar Também. a mesma língua que eu. É que estamos a falar de duas coisas que a mim não me dizem muito, não é? Eu quase não jogo solo e não é por... Também, vá lá, qualquer pessoa que me esteja a ouvir ainda vai dizer, este gajo é um snob que não inventa regras, não joga solo, ai que gajo... Bem, enfim, não é a minha cena, não sou contra. E acho que cada vez mais os jogos devem ter essa versão. Portanto, nada contra. E em momentos como aqueles que vivemos neste momento com a pandemia, acho que faz todo o sentido os jogos terem modo solo. No entanto, jogo solo com regras caseiras, como eu disse há bocado, faz ainda mais sentido, ou se faz algum sentido, faz mais sentido nestes parâmetros. Eu recordo-me, até acho que foi o Marco que há uns tempos atrás disse que quando jogava o Pandemic jogava com as regras erradas e de uma forma hardcore até. Eu acredito que ele, jogando depois com as regras a sério, até tenha achado que o jogo até é demasiado fácil. E eu acredito que num jogo solo, numa experiência que é só minha, se eu acho que o jogo está demasiado fácil, por que não eu próprio aumentar o grau de dificuldade colocando mais uma carta, seja se é por aí que o jogo fica mais complexo ou mais difícil de atingir o objetivo, seja lá o que for, eu acho que não há qualquer mal de eu próprio me desafiar dessa forma. Eu não vejo mal nenhum se o jogo é meu, se eu só estou a jogar comigo próprio e não estou a jogar com mais ninguém, eu próprio tentar extrair mais diversão, mais entretenimento do jogo se eu achar que o devo fazer. Portanto, a minha experiência em relação ao solo é quase zero. Não vou dizer que nunca joguei, porque há um ou outro jogo que nem que seja para eu aprender o jogo, o faço, mas acho que nunca chego ao ponto de ok, agora estou a gostar disto, vamos continuar a jogar porque isto parece-me giro. Não, porque eu depois chego à sexta ou ao sábado e acabo por jogar com alguém esse mesmo jogo. Mas sim, acho que faz todo o sentido nos jogos solo, vocês que fazem esses jogos a solo, vocês que fazem essas alterações de regra, fazerem tudo aquilo que quiserem. O jogo é vosso. Mas eu acho curioso tu achares que para jogares a solo a experiência pode ser melhorada, então força, mas se jogarem com mais pessoas, se todos querem uma experiência melhorada, não, deixem-se lá dessas coisas. Isso. Acho curioso dizeres isso, não é nada contra, só achei curioso. Eu vou-te explicar, e lá está, ainda me vou chamar mais snob por causa disso, porque eu acho que
a versão oficial do jogo, e o jogo foi projetado normalmente não para solo. O solo normalmente é uma variante para que as pessoas possam jogar sozinhas e muitas vezes até tem regras muito adaptadas e ligeiramente diferentes daquilo que é suposto ou foi a ideia inicial do criador. Portanto, para mim, o jogo oficial será aquele que é multiplayer. E agora alguém vai me dizer, pois, eu que jogo solo, estás agora a achar-te que és melhor do que eu porque jogas com outras pessoas. Não, pessoal, não tem nada a ver. Mas sim, eu acho que... Ai, meu Deus, eu acho que eu vou-me matar. Alguém vai me matar. E eu estou a roubar. Acho que agora começa-se a meter melhor. Mas sim, olha... Vamos passar à frente, não me batam mais, joguem solo à vontade. Eu sinto-me só a afundar. Eu vou-te tirar uma corda, mas percebi o ponto. Tu agora puseste-me mesmo junto à parede. Não foi de propósito, não foi mesmo de propósito. Estava aqui a ouvir-te e estava a pensar exatamente nesse ponto. Mas pronto, eu acho que nós estamos a convergir numa coisa que eu acho bastante interessante e quero só sublinhá-la. Como eu te disse, vou lançar a corda, que é as regras caseiras, desde que não façam mal ao jogo, não é? Que melhorem a experiência, então só estão a fazer bem ao hobby. Estão a fazer bem ao hobby ou porque estão a dar acesso a outras pessoas para jogar os jogos, como estávamos há bocado a dar exemplos, ou então demos também exemplos de experiências melhoradas do próprio jogo por causa disso, o que faz com que eu jogo os jogos mais vezes. Se não estavas a gostar daquela forma, se calhar gostas da forma com a regra caseira, então joga, isso é o que é importante. Eu acho que estávamos um bocado todos a convergir nisto, mesmo com opiniões divergentes que também surgiram. Eu acho que todos nós nisto tivemos em comum, que é, não faz mal nenhum se estamos a jogar mais, então é um bom princípio. Há um ponto também interessante que é estas correções, nós estávamos aqui a falar e se calhar nem todos os nossos ouvintes conhecem bem o BGG a este nível, se calhar usam o BGG mas não conhecem os fóruns e tudo que estão dentro dos próprios jogos, onde a comunidade comenta exatamente problemas que as regras têm, seja porque estão incompletas, seja por o que for, e isso não é também... É uma adaptação, sem dúvida. Eu já recorri algumas vezes, principalmente para regras de desempate ou coisas um bocado extremas que acontecem de vez em quando e que não estão cobertas no livro de regras, e é engraçado vocês verem toda a discussão comunitária à volta se... em caso de empate, qual é o fator de desempate que não está na regra para a meio do jogo? De vez em quando os casos de empate que estão nos jogos é tipo no final do jogo. Se te empataram em pontos, então é quem tem dinheiro. Se for em dinheiro, é quem estava mais à frente na track, não sei de quê. Pronto, ok. Mas durante o jogo, de vez em quando ganhas é porque tens mais de alguma coisa naquele momento. E se calhar não está lá o fator de desempate. E dou-vos um exemplo, a jogar acho que estava a jogar contigo, Miguel. Estávamos a jogar os dois com mais duas pessoas num evento, a jogar Dead Man's Cabal, que acabaram as caveiras. Sim. E como é que nós resolvemos isso? Ora, vamos lá ao BGG e vamos lá ver o que é que acontece quando eu não consigo tirar caveiras. E depois foi surpreendente que tinha lá a resposta do criador do jogo, que estava toda a comunidade a dizer o que é que devia, o que é que não devia fazer e tudo. E ali, já agora, malta, é complicado, porque as caveiras estavam nas mãos das pessoas e valiam pontos. Por isso, a pessoa não ir buscar e a perder pontos e haver sempre alguém que ia ficar prejudicado naquela jogada, seja qual fosse o caminho. E o criador teve uma coisa incrível, que é que ele diz... Quem tiver mais caveiras descarta metade. Acho que era metade das caveiras. Que por acaso era a pessoa que estava a acumular pontos com aquelas caveiras. Foi de género... Se estás a fazer isso, estás a prejudicar o jogo, então devias ficar sem metade das caveiras. Mas uma coisa mais ou menos assim. E é engraçado ver os criadores a usarem esta própria plataforma para criarem regras caseiras que vocês oficializaram, vocês os dois, quando disseram se a editora ou o criador foram lá dar o cunho de selo de qualidade, sim, então deixou de ser caseiro, passou a ser oficial. Mas a realidade é que nasce de uma discussão caseira, por isso é uma ferramenta interessante. Não sei, Bruno e Miguel, se querem partilhar também a vossa opinião e até mesmo desta ferramenta, desta tool, para oficialização de regras caseiras e até mesmo para resolução de certas disputas que possam existir, que possam gerar também elas próprias algumas regras caseiras, em vez de serem criadas, se calhar um fórum do BGG resolve isso. Não sei, Miguel, queres começar a deixar o teu comentário? Depois passamos aqui a palavra ao Bruno. Eu ia só começar por dizer... Então, e isso não é uma regra caseira do designer? My point exactly, exato. Vocês decidiram oficializar e eu pessoalmente acho isso uma regra caseira. Né? Aqui naquele momento... Olha, isto aconteceu. O que é que devia acontecer aqui? E o designer deve ter pensado, como é que eu consigo safar isto? Dos gajos a jogar o meu jogo. Eu acredito que isso aconteça muitas vezes. Como é que eu consigo safar isto de uma forma que estes gajos digam é justo? Exato.
Pronto, portanto eu acho que é por aí. Mas lá está. Mas, como foi o designer que pensou no jogo, tudo bem. É É oficial. uma regra caseira do designer, certo? Mas é oficial porque veio do designer. Mas não deixa de ser uma regra caseira. De qualquer forma, até já tinha falado disso que eu acho muitíssimo bem que haja pessoas nos fóruns do BGG a perguntar e a tirar algumas dúvidas. E sim, e algumas vezes as pessoas tiram dúvidas e depois alguém lhes diz, olha, isso está na página 10 do manual, está bem explícito o que é que devia... Pronto, ok. Às vezes não, às vezes são estes casos extremos, estes casos em que não se sabe muito bem o que é que acontece, porque o manual não estava completamente explícito o que é que devia acontecer, o que é que não devia, e aí às vezes até a própria comunidade que diz, olha, isto empatou, especialmente em maiorias, não é? Aquela coisa normal do, olha, quem tiver mais ganha 6 pontos, quem tiver em segundo ganha 3, até se empatar, como é que é? De vez em quando diz mesmo, Não é? ganham os dois Pronto. 3, estão os dois em segundo. Certo, Pumas, anda, ou vai. estão os dois em primeiro, ou soma-se os dois e divide-se. Mas às vezes não diz nada. E então tu fazes o quê? E aí sim, e é para isso, é também para isso que servem os fóruns do BGG, porque às vezes há pessoas que também dizem, olha, faz assim, experimenta assim. Mas ainda assim, se não houver ninguém que diga, epá, inventem. Inventem qualquer coisa que seja justa, mas mantenham essa regra até o fim do jogo. Por favor. Não é? Porque Bom ponto. senão, olha, desta vez foi assim, já me aconteceu estar a Meio do jogar jogo. com regras erradas e que depois, lá muito mais para a frente, alguém diz, olha, então, mas eu não tinha que ir buscar isto. Ah, tá bem, mas agora já fizemos isto mais 5 ou 6 vezes para trás e nunca ninguém foi buscar nada. Portanto, tu agora também não vais. Devias ir buscar. Devias, sim senhor. Mas ninguém foi buscar nada e agora estar a voltar para trás Deus-me livre, quer dizer, não, agora também não vais buscar. Pá, mas mas dava mesmo jeito aquele barro Normalmente é ou assim. aquele recurso, porque eu estava a contar com aquele recurso para agora conseguir fazer. Azarito, não, já ninguém foi buscar nos últimos 5 turnos e também já toda a gente passou por aqui, portanto, não. Eu vou deixar o Bruno comentar esse ponto do Sim. eu esqueci-me, tu também te Esqueci-me. esqueceste, mas agora vocês os dois se esqueceram, mas eu não me esqueci, por isso agora nas regras diz ardeu e eu vou buscar na mesma. Não sei. Estávamos a falar do BGG enquanto uma plataforma onde muitas vezes este tipo de situações nascem, não é? Na maioria. E pelo menos onde se oficializam, na maior parte dos casos, estas situações. Portanto, mais uma vez, o BGG a ser uma plataforma fantástica neste hobby. O Miguel tocou aqui num assunto que é, muitas vezes as pessoas colocam questões e vai lá o designer dizer qualquer coisa. E eu, pelo aquilo que eu tenho visto, a menos que tu sejas um designer com uma reputação quase intocável, e muitas dessas pessoas nem vão muitas vezes ao BGG responder, mas existem alguns. Tirando esses casos, eu diria que para ser oficial tem mesmo que ser a editora a dizer agora isto passa a ser assim. O que acontece muitas vezes é que as pessoas, criadores de jogos, são muito solícitos e estão muito presentes nestas plataformas e respondem aos fãs, às pessoas que jogam e que colocam questões. Mas muitas vezes não colocam aquilo como uma regra oficial. Dizem, ok, faz sentido, blá blá blá, sim, se achas que o jogo fica melhor assim, não tenho nada contra, qualquer coisa assim do género, deixa ali um meio vago, mas atenção, eu não disse que é oficial. Mas se quiserem jogar assim, ótimo. Faz todo o sentido. Mas agora, para mim ser oficial, e isso acontece muitas vezes, se nós formos ver muitas das variantes que se passam a ser oficiais, surgiram numa pergunta de alguém ou numa experiência que alguém relatou, de alguém que comentou e que fez uma pergunta ao designer. Às vezes o designer até diz qualquer coisa, mas lá está, deixa aquilo meio vago, e depois mais tarde vem a editora fazer lá uma resposta que muitas vezes vem mais tarde, a dizer, pessoal, podem ir agora à página dos fecheiros porque nós publicamos algo que é do vosso interesse em relação a este tema. E normalmente é isto. É basicamente a dizer, atenção que a vossa ideia agora transformou-se numa regra oficial, obrigado pessoal, etc. Portanto, há aqui duas versões, que é o designer e a editora. Para quem nos está a ouvir, a partir do momento em que o jogo é assinado por uma editora, o jogo deixa de ser do criador. Ok? O criador pode ter uma palavra a dizer, mas é a editora que vai dizer que sim, se não, isso agora passa a ser assim, passa a ser assado. E nem sempre as editoras têm uma presença muito forte também no BGG. Muitas vezes as pessoas fazem perguntas e demoram meses e meses até ter uma resposta das próprias editoras. E aí os designers têm uma importância muito grande, porque são eles muitas vezes que fazem a ponte, não vou dizer que ligam, mas entram em contato com a editora e digam, olha,
pessoal, está a acontecer isto no BGG, ok? É melhor começarem a responder rapidamente, senão isto pode começar a ser uma bola de neve e isto pode transformar-se num problema, porque isto também acontece, porque aquilo acaba por ser quase como uma rede social e se a coisa for polémica, basta 2 ou 3 pessoas falarem daquilo de uma forma negativa que aparece uma quarta, uma quinta, uma sexta e às vezes é preciso pôr gelo na coisa e lá está. O designer é bom na parte de fazer a ponte, mas eu acho que a responsabilidade acaba por ser a editora em oficializar a coisa. É um bom ponto. Mesmo assim, acho que o BGG, independentemente disso, é uma grande ferramenta até mesmo para estas regras intermédias, por isso Sim. se nos estão a ouvir ainda não estavam a usar o BGG nesta forma, pode ser também uma forma interessante de vocês conhecerem outras regras e até mesmo de autovalidarem algumas das vossas regras caseiras que se calhar tentam a ser mais usadas por mais pessoas do que vocês pensam. Nós ainda tínhamos muito mais para falar até agora sobre este ponto em particular de regras que de vez em quando não são bem oficiais, mas que surgem ou de acidentes ou de percurso que algumas pessoas tiveram, como eu tive com o Pandemic e coisas assim. Surgem bastante ideias, mas acho que se calhar vamos continuar a nossa conversa com alguns jogos em particular na nossa rúbrica. Bora? Cá estamos para mais uma rúbrica Jogos que dão que falar. Um momento do final dos nossos episódios em que cada um de nós fala sobre um jogo que de alguma forma está ligado ao tópico do episódio 2. Por isso hoje vamos falar sobre 3 jogos ligados ao tema regras caseiras e adaptadas. Bruno, se calhar vou-te passar a palavra a ti para abrir a nossa rubrica de hoje. Que jogo traz para nós hoje? Então, o jogo que eu trago hoje é o Grand Austria Hotel, que foi publicado em 2015 pela Lookout Games e os criadores são Virginie Gigli e Simone Luciani. Este jogo já foi um dos meus preferidos. E depois de 2 ou 3 experiências, não consigo precisar, passou de um dos meus jogos preferidos para um dos jogos a que eu tenho mais aversão. E por uma regra que eu não cheguei a mudar, lá está, para vocês perceberem que eu sou uma pessoa com uma espinha dorsal e se eu tenho este princípio vou até ao fim, tirando aquela situação do Concórdia que já falei, que é a seguinte: o jogo tem um problema, na minha opinião, muito grande que tem a ver com a ordem do turno. Que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, e depois o quarto, terceiro, segundo, primeiro, sendo que o primeiro jogador joga primeiro e depois joga em último no mesmo turno. E demora imenso tempo. E à medida que o jogo vai avançando, mais tempo demora. E, portanto, eu perguntei-me várias vezes durante aquela sessão que demorou uma eternidade, aquelas 2, porque eu acho que joguei 2 vezes dessa forma, pelo menos com 4 ou 3 jogadores, e aquilo foi exasperante, em que eu me perguntava, mas porquê é que depois do quarto jogador isto não volta para mim, que sendo eu o primeiro, e que é o normal, normalmente é o clockwise ou counterclockwise, em que a coisa vai seguindo sempre a mesma ordem. E ali não, ali vai para a direita, depois da direita vem para a esquerda e demora imenso tempo. E ao ponto de eu ter vendido o jogo. Portanto, de um dos jogos mais preferidos eu acabei por vender. Eu tive muita dificuldade em escolher um jogo para esta rúbrica. Eu não expliquei o que é o jogo, mas é um hotel. Há pessoas que entram no hotel para servirem dos quartos. Os quartos estão a ser preparados e enquanto estão a ser preparados vão sentar no lobby e com várias necessidades, como eles querem bolos, querem strudel, café, etc. E nós temos que preparar essas coisas todas para ganharmos pontos e depois temos que os colocar nos quartos que têm determinadas cores e depois ganhamos pontos com os padrões das cores, que é quase um puzzle espacial. E é um dice drafting, portanto também é uma coisa que eu até gosto, que as ações que nós fazemos têm a ver com os dados que vamos buscar, que são lançados no início do turno. E que são públicos, portanto eu tiro um, há menos um para ti, tu tiras outro, há menos um para o terceiro jogador e as ações começam a ficar mais limitadas, pelo menos a diversidade das ações que estão disponíveis, menos dados, menos diversidade de ações. E é uma daquelas coisas, tem praticamente tudo aquilo que eu gosto num jogo Euro. Até o próprio tema que muita gente é capaz de dizer, isto não é assim nada especial, mas falar de um hotel, de pessoas que estão a comer coisas enquanto estão à espera que o quarto esteja preparado, eu acho espetacular. No entanto, tem essa parte que eu não consegui mesmo ultrapassar. Vendi o jogo, não estou arrependido de o vender. Muita gente já me disse, fizeste um erro, o jogo é muito bom, é muito bom. Se não gostaste do jogo por causa disso, deverias ter feito esta regra de, ok, agora toda a gente joga um turno e depois volta para ti, em vez de teres que esperar que do quarto venha para o terceiro, do terceiro para o segundo, do segundo para o primeiro. Mas não, eu não consegui ultrapassar essa parte. E digo-te já, eu não estou arrependido e vou explicar-vos. Eu tenho tantos jogos e vou fazendo uma reciclagem tão grande de jogos que não acho que seja necessário eu ter que adaptar as regras àquele jogo, ou seja, a que jogo for, para continuar a jogar aquele jogo. Porque eu sou daquelas pessoas que joga 2 ou 3 vezes e só depois volto a jogar aquele jogo 3 ou 4 anos depois porque vou jogando o jogo novo que vai aparecendo.
Se eu tivesse uma coleção com 3 ou 4 jogos, eu acho que faria muito mais sentido. Se eu realmente quero me agarrar àquele jogo e estou sempre a jogar os mesmos jogos, então vou jogar da maneira que gosto. Se eu não gosto daquela situação ou deixo de gostar do jogo, passa à frente, venha outro e olha, aquele foi vendido. Portanto, foi o que aconteceu com o Grand Austria Hotel. Mas atenção, o jogo é bastante bom, muita gente fala bem dele, portanto não vou estar aqui só a espezinhar o jogo. Houve aquela regra que para mim me matou o jogo, tirando o resto. Ótimo. Até saberias como contornar, não é? Por isso, para quem está a ouvir, Eu acho que se sentir sim. isso... Lá está. Eu não sei se experimentando dessa forma, se realmente, lá está, como aquilo deve ter sido testado, se realmente o jogo mudaria também mecanicamente, em termos estratégicos, também poderia mudar e ficar desequilibrado. Não sei. Talvez experimentando eu poderia falar mais sobre isso. Verdade. Mas, Verdade. olha, aconteceu dessa forma, já foi. Alguém está mais feliz do que eu, porque o jogo acho que está em boas mãos. Muito bem. Obrigado, Bruno, pela tua partilha. Miguel, passo-te a palavra a ti. Que jogo trazes tu para nós hoje? Eu hoje trago um jogo cooperativo de 2017, que é o Magic Maze, que foi desenhado pelo Sr. Kaspar Lapp e publicado pela Sit Down. Porquê é que eu trago este jogo? Este jogo é um jogo que é muito engraçado, dá até 8 jogadores e é muito engraçado porque é um jogo em que não podemos comunicar uns com os outros. Estamos ali, temos que movimentar uns peões para umas localizações específicas e depois temos que levar esses peões para a saída de um labirinto, vamos chamar-lhe assim. Eu trouxe o jogo porque quando me explicaram o jogo, explicaram-me duas coisas mal, basicamente. Ou seja, nem sequer foram regras adaptadas, não foram regras caseiras, foi mesmo... Não. Quem explicou de uma maneira que às tantas começámos todos a jogar assim. Mas é que de cada vez que aquele jogo ia para a mesa, jogava-se assim, daquela maneira. Até que eu fui ver as regras e disse, não, o livro de regras está mal porque não é assim que eu jogo. O livro de regras está mal, está muito bom. Não, o livro de regras está mal. Há aqui dois pormenores, que é um jogo então que temos que levar peões para a saída, etc. E temos uma ampulheta, temos tempo, e é um jogo em tempo real. E portanto, a ideia é que quando a ampulheta se está quase a esgotar, há sítios para onde nós podemos levar os nossos peões que permitem voltar a ampulheta ao contrário. Ora, o que diz o livro de regras é que, se quiserem, vocês podem falar uns com os outros. Enquanto o peão estiver ali, naquele sítio de virar a ampulheta, vocês podem falar uns com os outros. Ok. E o que é que a malta fazia? Não virava a ampulheta, mas punha de lado. Ou seja, o tempo parava naquela altura e a malta falava uns com os outros. E depois, estamos, bora, siga. E aí é que se virava a ampulheta e aí é que o tempo começava a contar. Não, vocês viram a ampulheta, o tempo já está a contar e agora desenrasquem-se. Podem falar, mas o tempo está a contar. Portanto, essa era a parte em que estávamos a simplificar o jogo. Por outro lado, estávamos a complicar o jogo de outra maneira, porque há uma das ações que é um teleporte, em que podemos teleportar peões de um sítio para outro. Há umas marcas de uns teleportes, alguns no meio das salas dos tiles, e o que nós dizíamos era, não, tu só podes fazer teleporte de um sítio de teleporte para o outro. Não, o que diz o livro de regras não é isso. O que diz o livro de regras é, vocês podem se teleportar de onde quiserem para o sítio que esteja marcado com um teleporte. Yeah. E, portanto, nós, na prática, estávamos a simplificar por um lado, mas estávamos a complicar por outro. Portanto, aquilo devia estar muito equilibrado. Estou aqui a pensar, eu não sei se fui eu que te expliquei as regras ou foste tu que me explicaste as regras, mas essas duas regras eu lembro-me de jogar com elas assim. Por isso, exato. Houve assim algo... Eu acho que fui eu que te expliquei assim, porque me explicaram assim. Eu tenho a ideia que foste tu que me apresentaste o jogo, por isso eu acho que não foi ao contrário. Por isso, o que tu me estás a dizer, já viram, malta, esta regra já saltou casas, várias, aparentemente. Várias. Uma vez mais, porquê? Porque me explicaram assim, e obviamente quem explica as regras sabe, e eu fui explicar isto assim, tal e qual, a mais 3, 4, 10, 20 pessoas, até que eu depois fui ver as regras e disse, malta, estamos a jogar isto mal. Como assim? Não, estamos a jogar isto mal, porque isto devia ser assim e isto devia ser assim. Mas o jogo é muito giro, malta. É muito giro. O jogo é muito giro. Joga-se em família, joga-se muito bem. Vale aquilo muito tem... principalmente com muitas pessoas fica um bocado caótico, mas é giro. Um bocado caótico, ok? Muito caótico, sim, até. Mas é giro. Eu acho que aquilo joga-se bem com 4, 5 jogadores para se jogar. Com aquilo dá para ir para 6 ou 8 jogadores, aí já é a loucura mesmo. Mas também é divertido pela loucura, mas acho que já não se joga tanto. Sim, mas aí já não ganhas. Aí já não ganhas. Aí já não ganhas. Sim. Magic Maze.
Magic Maze, sim senhor. A tua história, por acaso não é o jogo que eu ia trazer, mas a tua história fez-me lembrar o que o próprio Bruno também já partilhou, como aconteceu com o Pandemic, que durante anos andei a jogar o jogo com a questão dos outbreaks, em que em vez de poder pôr mais cubos, a partir do momento em que tinha 3 cubos em qualquer sítio havia um outbreak. E eu consegui acabar o jogo num conjunto de condições muito específicas, a uma carta de morrermos, por várias razões íamos morrer, e aí naquele momento havia um helicóptero. E não, calma, eu com este helicóptero consigo mover uma pessoa, movo-te a ti para ali, tu curas a última e nós ficamos feitos. E nós, sim, pronto, é que acabou agora. Era isto ou morríamos. Foi a única vez que eu ganhei com estas regras. Mas pronto, o Pandemic também foi giro. Depois quando descobri que a regra era por cada 3 da mesma cor, vocês não estão bem a ver a realização que eu tive numa coisa onde estava a jogar com outra pessoa. Não, calma, isto não faz outbreak. Eu faz, então 3. Não, mas são só 2 destes e um de outra cor, não faz 3. Não estás bem a ver. Isto para mim é tipo modo easy a partir de agora. A gente ganhar o jogo de olhos fechados. Então, olha, eu não faço mais nada. Vocês agora jogam com menos um jogador até ao fim que vão ver conseguir. Era quase que me apeteceu dizer isso, mas não. Mas não era o jogo que eu vos ia trazer hoje. O jogo que eu vos trago hoje, por acaso, é um jogo para o qual eu criei uma regra custom e que não consigo imaginar jogar este jogo sem uma regra caseira minha. O jogo é o Ticket to Ride Rails and Sails, lançado em 2016, do criador original também de praticamente todos os jogos do Ticket to Ride, que é o Alan Armour. É o pai desta franchise e fez esta versão que tem as suas diferenças para a Days of Wonder, que é a grande editora do Ticket to Ride, que tem esta versão Rails and Sails. Para quem não conhece, é um standalone game, é um jogo por si sozinho, como é o Europa e o Ticket to Ride original, o América, vamos dizer assim, que não se diz América, não é? O Ticket to Ride e o Ticket to Ride Europa. E depois os outros são todos expansões, praticamente. E este aqui é um jogo sozinho que não funciona com nenhuma das expansões. É assim uma coisa ao lado que eles fizeram. Está muito giro, prometia muito, porque vocês... É o mapa do mundo. E depois vocês têm as ligações entre as linhas férreas e depois umas linhas náuticas de barquinhos. Espetáculo. Qual é o problema? O jogo tem 2 decks. Vocês, para quem jogou Ticket to Ride, sabe que tem que ir buscar cartas com as cores que precisa de fazer... sets de cores para poder construir ligações entre cidades e tudo. É exatamente igual, isto é um Ticket to Ride igual. Só que eu agora tenho um baralho de cartas de barquinhos e tenho um baralho de cartas de comboinhos. E quando eu quero construir barquinhos, tenho que ir buscar barquinhos. Depois eles ficam na minha mão, porque eu agora já não preciso fazer mais barquinhos. Agora tenho ali um macete de cartas de barquinhos, não é? E estou ali a ir buscar, a tentar que me saiam as cores dos comboinhos e toda a gente a chorar, porque eu fiquei com os vermelhos todos, não queria nada vermelhos, andei a acumulá-los, meti-os ali num canto, nunca mais vou usar até ao final do jogo, e andei a lixar o jogo de toda a gente, que tem que andar a fazer os seus barquinhos com as 5 cartas vermelhas que ficaram lá. Eu acho que isso prejudica imenso o jogo. Não há maneira de descartar. E também não há vantagem nenhuma de eu descartar. Eu, se fiquei com isto, até posso fazer macetes destes só para travar o resto da malta. A regra caseira que eu acrescentei, e que na realidade até acrescentei a todos os Ticket to Ride, porque é uma das coisas que me custa imenso, é a capacidade de descartar. Para vocês poderem descartar. Mas é assim, vou descartar só porque sim, para beneficiar os outros. Não, eu tenho vantagens. É tipo, ok, eu descarto 3 cartas para ir buscar mais uma, por exemplo. Pronto. E acelero um bocado o jogo até com isto, que também é fixe. E acelero o jogo para todos. Porque acelero para mim, que ganhei uma carta, e meti lá 3 cartas que não me interessavam da mão, de volta no baralho, que vão ajudar imensas pessoas a conseguirem ter as cores que eu estou a acumular porque não me interessam e que são o que vocês querem que me estão a sair a mim. E vocês, em vez de andarem a acumular a porcaria das cartas todas que eu quero, olha, contentem-se com estas, aumenta a probabilidade de me saírem as minhas. Isso é uma maneira de fazer rodar jogo, acelera o jogo, não magoa ninguém e, para mim, neste caso particular do Rails and Sails, faz mesmo muita diferença. Que eu vou descartar as cartas de barcos para ir buscar comboios. Que isso então é mesmo essencial. Ao contrário, não é? Estou a descartar comboios para ir buscar barcos. E acelerar, porque é mesmo muito chato nós estarmos travados e olhamos para o macete do outro gajo ali ao lado que tem mais cartas na mão dele do que no baralho e tu dizes assim, fogo, se eu pudesse ir buscar aquele pilha era espetacular, de certeza que estão lá as cartas que eu quero. e pronto, esta é a minha partilha de uma regra caseira que muita gente que se calhar que adora Ticket to Ride, até eu já tive esta conversa com mais malta, que já me disse, nunca tive problemas com cartas, isso não sei como é que vocês conseguem, é que não sei, eu estou sempre à porrada com uma mão cheia, mas faço tipo leque
de cartas e digo assim, nada disto me interessa. E eu olho para a mão das outras pessoas e outros leques cheios de coisas que me interessam de certeza. Eu até me apetece de vez em quando perguntar, olha, apetece-me só te pedir para mostrar, só para eu chorar um bocadinho, para mostrar tipo a minha mão perfeita na tua mão. E eu posso-te partilhar a tua mão perfeita na minha. De certeza que temos os jogos ao contrário e estamos aqui a buscar cartas de turnos e turnos seguidos. Pronto, esta é a minha opinião sobre as regras caseiras do Ticket to Nem sei o que diga. Nem sei o que diga. Isto deve ser um print and play qualquer, porque não sei. Que coisa mais estranha. Mas pronto, se tu gostas mais do jogo assim, ótimo. Voltamos ao mesmo. Full circle. O objetivo é que ele não obrigue ninguém a jogar com aquela regra. A questão é só esta, que é, olha, eu por acaso eu fiz uma regra e que podes descartar. Se quiseres a gente joga com ela. Se tiver toda a gente de acordo, está muito bem. Se não, não, jogamos em que cada um pode ter 150 cartas na mão e está tudo bem. Vocês têm que experimentar jogar o jogo com o descarte, é sério, é outra experiência. O jogo parece mais rápido, porque é mais jogo, É todo o tempo que tínhamos, malta. Vocês estiveram a ouvir o DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro. O meu nome é Marco Silva e em nome de toda a equipa, muito obrigado por terem estado desse lado a ouvir-nos. E vocês? Jogam com regras caseiras? Já inventaram algumas, tipo eu? Que jogos é que sentiram que ficaram melhores por causa das vossas regras? Que jogos é que pensam que estavam a jogar bem e afinal foram apanhados assim num turbilhão popular de uma regra que foi, já contaminaram outras pessoas, tipo a partilha do Miguel, e que não era de vosso conhecimento que estavam a jogá-la errada até aquele fantástico dia que surgiu e viram a luz. Adorávamos ouvir essas vossas histórias e entender até, estender para vocês, no fundo, o nosso confessionário. Se quiserem partilhar as vossas experiências, estão à vontade. Partilhem connosco as vossas opiniões, até mesmo feedback, com a hashtag DICE Podcast no nosso Facebook, ou então, como fez o André e a sua família, podem ir ao nosso WhatsApp e continuarmos a conversa de aprendizagens sobre os jogos de tabuleiro todos juntos. Têm os links aqui na descrição para poderem participar na conversa connosco. Podem também usar o nosso e-mail, podcast@dicecultural.org, para nos mandarem ideias, feedback, comentários, novos episódios que vocês gostassem de ver. Estão à vontade. Se gostaram muito deste episódio, não se esqueçam de subscrever para nunca perder nenhum episódio, e se gostaram mesmo muito deste episódio, então não se esqueçam de partilhar o link com os vossos amigos e família para nos ajudarem a chegar até eles. Bruno e Miguel, mais uma vez, é sempre um prazer imenso gravar estas conversas convosco, por isso muito obrigado. Obrigado, Marco. Obrigado, eu. E relembro só que a DICE Cultural continua a lançar muito mais conteúdo escrito e em vídeo. Podem nos seguir a partir do nosso site dicecultural.org. Tem os links lá para o Facebook, para o Twitter, para o YouTube, para o Instagram, para todo lado, e também para o nosso parceiro meusjogos.pt, o parceiro da DICE Cultural para todos os conteúdos escritos. E novamente lembro que temos DICE Top no ar novamente, sempre no final de cada mês. Tem o link aqui na descrição, não percam, que vocês vão adorar. Todas as sextas também tem um Discord da DICE Cultural, deem lá um saltinho, uma jogatana ao final da semana para terminarmos em beleza, por isso juntem-se a nós, tem o link para o Discord aqui na descrição do podcast. Nós cá estaremos no próximo episódio para vos falar sobre o que conseguimos encontrar e fazer no BGG. É quase mesmo a continuação deste episódio, sem dúvida. Por isso não vão mesmo querer perder. A todos aí em casa, muito obrigado pela vossa companhia, pelo vosso apoio. Boas jogatanas e até ao próximo episódio, malta. Um grande abraço. Até à próxima, pessoal. Tchau, pessoal.